Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Abandonar-se à luz é viver a graça permanentemente, é não mais duvidar que a graça seja abundância e perfeição, é aceitar que sua própria vida, na integração da luz, estabelece-se em meio a esta graça permanentemente, onde tudo é evidência, onde tudo é facilidade, onde tudo é simplicidade. Eu sou Anael, arcanjo. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, recebam graças e bênçãos e comunhão entre vocês e mim e entre mim e vocês. Eu estou com vocês para responder aos seus questionamentos relativos ao Espírito. Assim então, eu os escuto. Pergunta: é preciso hoje deixar minha missão de alma para consagrar-me à luz? Bem-amada, qual pode ser a missão de alma senão consagrar-se à luz? Todo o resto são apenas desvios e voltas privando-a da sua própria unidade. Somente você mesma sabe o que você tem que realizar. Nenhuma informação exterior pode intervir nas suas escolhas e decisões. Pois, assim que houver um conselho, você segue então esse conselho. Seja qual for esse conselho sensato, mesmo de um arcanjo, mesmo de Cristo em pessoa, naquele momento, você não é mais você mesma. Hoje, a vibração da luz uma os chama, uns e outros, de diferentes maneiras, ou sob a forma de impulso de alma, ou sob a forma de urgência se manifestando pela manhã ao acordar, mas, em qualquer caso, somente a sua consciência deve decidir o que fazer. Além da sua experiência e do seu caminho pessoal, não há, hoje, urgência senão aquela de realizar o que vocês são. Realizar o que vocês são, sementes de estrelas, filhos da luz, não tem necessidade do seu caminho de alma que é, ele mesmo, uma volta e um desvio, como eu disse. Hoje, não é mais tempo, se vocês sentirem isso, de ir para o exterior de vocês mesmos. É tempo de entrar em vocês. Tudo depende, é claro, do que você considera como futuro. Pergunta: nas minhas práticas profissionais, eu devo ignorar tudo o que me é comunicado dos outros planos? Bem-amada, há uma série de informações que são transmitidas pelos planos interdimensionais. Se isto lhe disser respeito diretamente, por que você quer ignorar? Aceite, entretanto, que, sejam quais forem os instrutores, a questão que você deve se colocar, e que cada ser humano, hoje, deve se colocar, é a seguinte: o que eu posso fazer e qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito? A partir do momento em que você mesma definir o seu próprio objetivo, você define o que deve fazer e o que ser, seja o que for que nós possamos dizer, uns e outros, seja qual for a nossa origem vibratória. No que se refere à noção de Salvador, obviamente, Sri Aurobindo falou do seu próprio Salvador interior e não de qualquer Salvador no exterior de você. Pergunta: o que é o Espírito? O Espírito é a parcela indestrutível, ilimitada e livre, vivendo a autonomia, ainda que lhes tenha sido ocultada. O que vocês vivem, hoje, neste final dos tempos, desta dimensão, corresponde ao seu retorno à unidade. O Espírito é unidade. O Espírito é um. O Espírito é vibração. Trata-se da consciência que vocês podem verificar e experimentar nesta dimensão. Esta experiência confere a alegria interior, denominada Samadhi, e confere o estado de graça, denominado Satchitananda. O Espírito não pode ser definido em palavras. Ele pode apenas ser vivenciado, pois nenhuma palavra, nenhuma concepção pode apreendê-lo. Da mesma maneira, vocês poderiam falar da luz, e, aliás, vários ensinamentos fizeram isso, sem, no entanto, viver a luz. Da mesma maneira, vocês podem falar do Espírito, ler coisas sobre o Espírito, isso não significa, entretanto, que vocês vivem o Espírito. O Espírito manifesta-se pelo fogo, um fogo interior, manifestando-se inicialmente nas coroas, e despertando, como finalidade, o conjunto dos seus centros, o conjunto das suas células, e lhes permitindo viver a sua dimensão de filhos ardentes do Sol, de sementes de estrelas, de sementes de eternidade, o retorno à sua unidade. Pergunta: o que significa estabelecer-se na própria presença?
Bem-amado, nenhum elemento, aí tampouco, poderia definir o que é estabelecer-se na própria presença. Trata-se de uma vibração que os percorre, trata-se de um estado que é seu e que se reflete pela percepção, totalmente clara e totalmente unificada, do que vocês são, além da ilusão. E, de alguma forma, transcender a personalidade e viver o espírito. Viver a sua própria presença é um estado de vibração e de consciência manifestando-se por uma modificação importante da própria percepção da sua própria consciência, extraindo-os do confinamento, de maneira temporária, e estabelecendo-os em meio à unidade do seu coração. A presença é um estado vibratório, dando sentido e direção ao que vocês são. Alguns de vocês talvez tiveram a possibilidade de ouvir o arcanjo Uriel que está aí, no seu ser interior como no exterior, para colocá-los em ressonância e permitir-lhes viver, com um impulso, com um lance de luz exterior, favorecer a sua reaproximação e, se possível, estabelecê-los diretamente no seu próprio coração. A presença nada tem a ver com a lucidez ou com a consciência da personalidade. É um estado de supraconsciência onde o conjunto dos limites impostos pela personalidade é varrido de uma só vez, levando-os a abrasar a experiência denominada despertar, ou, ainda, a alcançar a iluminação real, nada mais tendo a ver com a ilusão falsificada da iluminação do terceiro olho. Trata-se da totalidade do estabelecimento da sua própria consciência, em meio ao seu coração e, também, em meio à coroa radiante da cabeça. Pergunta: de onde vem a percepção de que a minha casa não me comporta mais? Bem-amada, são os momentos e os instantes que vivem a consciência, denominada supraconsciência, fazendo-os realizar, compreender e perceber que os contextos de vida nos quais vocês estiveram confinados e limitados, não podem mais comportar o que vocês se tornaram. Deste modo então, através da sua percepção, você compreende que a sua casa não é mais a sua casa porque a sua casa é o universo inteiro. Pergunta: no meu caminho espiritual, a emoção é um freio? Bem-amada, a emoção será sempre da ordem da reação. Alguns ensinamentos falam-lhes da emoção como um elemento motor da espiritualidade. Nada pode ser mais falso, já que enquanto vocês abrigarem emoções, vocês não podem alcançar a sua unidade, que é um estado de graça totalmente independente de qualquer emoção. A emoção é um freio porque ela corresponde às vibrações pesadas e densas, chamando-os em meio à personalidade, mesmo no que vocês denominam beleza, para manifestar o que é oposto ao estabelecimento na sua unidade. Nós estamos perfeitamente conscientes de que vários ensinamentos que se baseiam, justamente, nas emoções, são destinados a fazê-los viver estados emocionais exacerbados, fazendo-os crer que vocês estão despertos. Nada é mais falso. A emoção, quando ela é levada ao seu clímax, vai conduzi-los, diretamente e em linha reta, para a ilusão luciferiana denominada iluminação, nada tendo a ver com a luz da unidade. A emoção pode, certamente, servir, neste mundo, para manifestar e exprimir a beleza, quer seja em um mundo artístico, quer seja em um gesto do corpo, mas a emoção, mesmo se às vezes beirar o êxtase, jamais será o samadhi, nem a realização da sua própria unidade. Muito pelo contrário. Ela os afasta e os leva a caminhos secundários porque a vibração da emoção, mesmo se ela for alegria total, será apenas prazer e sempre irá corresponder ao seu plexo solar ou ao terceiro olho, mas jamais ao coração. Pergunta: a doação de si e a humildade são as portas para a unidade? Eu diria, bem-amado, que essas são, na sua linguagem, os ingressos de entrada. Ninguém pode penetrar no reino da unidade sem se tornar, ele mesmo, humilde e simples. A doação de si, na condição de que não seja vivenciado no sentido do sacrifício, no sentido religioso, pode, efetivamente, contribuir para estabelecer em si em meio à sua própria presença sagrada na unidade, na condição de que a doação de si não seja condicional, não seja procedente de uma crença, mas, realmente, de um abandono à luz, porque o abandono à luz é, efetivamente, uma doação de si. Pergunta: a afirmação que a luz seja no meu interior como no meu exterior, vai ao sentido do abandono à luz?
Naquele momento, bem-amado, não faz qualquer diferença entre o interior e o exterior e afirme simplesmente que a luz seja. Porque, a partir do momento em que você distinguir um interior e um exterior, significa que, de algum modo, você está ainda identificado com uma entidade separada do que é exterior. A partir do momento em que a consciência considerar que há um interior e um exterior, isso, de alguma forma, mantém a separação e os impõe a colocar os próprios limites ao que vocês são. Portanto, enquanto você considerar que uma árvore ou que um irmão encarnado é exterior a você, você não poderá viver, integralmente, a sua unidade. Pergunta. Eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu gostaria simplesmente de expressar a minha gratidão. Bem-amada, conforme o arcanjo Jofiel lhes disse, há vários anos, e mesmo recentemente, a pergunta pede uma resposta. Existem, em meio à sua unidade e à sua própria graça, todas as respostas úteis à sua unidade. Estabelecer-se na graça é, efetivamente, não mais ter pergunta, e, efetivamente, não mais questionar, mas ser. Algumas perguntas, entretanto, para os seres a caminho da sua unidade e da graça, passam ainda por questionamentos. Pergunta. Quando vivenciamos um contato com o estado de ser, como utilizá-lo, com consciência? Bem-amado, assim que a experiência do estado de ser for vivenciada, que isso seja, no seu tempo, 1/1000º de segundo, como um tempo mais longo, isso não faz nenhuma diferença porque, a partir do instante em que o estado de ser for contatado, há a capacidade, em meio ao ser que a vivenciou, para irradiar o que ele é. Irradiar o que ele é certamente a coisa mais importante para fazer, ou seja, não fazer nada e simplesmente ser, imergir-se em meio à vibração do coração, imergir-se em meio à sua própria presença, na unidade. Todo o resto decorre daí. Pergunta. Ao que corresponde o fato de ouvir os sons mais à direita do que à esquerda? Bem-amada, algumas consciências ouvem-nos à esquerda, outras à direita, e outras, nos dois ouvidos. Se isso tivesse sido há muitos anos atrás, eu teria dito que a constituição do Antakarana, unindo-os ao seu corpo de estado de ser, passava por um marcador que era o som ou o canto da alma, percebido no ouvido esquerdo, que, quando o cordão celeste unindo, desta vez, a alma ao espírito, fosse sintetizado, naquele momento o som passaria para a direita. Hoje, isso não tem qualquer espécie de importância já que, como vários de vocês constataram, o som se exterioriza. Ele é mais íntimo e, ao mesmo tempo, percebido ao redor do seu próprio campo vibratório, com uma frequência cada vez mais presente à sua atenção e à sua consciência. Pergunta. Eu sinto cada vez mais pontos entre o old e o er da cabeça. Isso corresponde a outros circuitos que se ativam? Bem-amada, existe, no trajeto er/od, uma série de pontos de vibração. Esses pontos de vibração são, de algum modo, a imagem dos seus 7 chakras principais. Há, efetivamente, 7 pontos de vibração entre o ponto od e o ponto er que são perfeitamente reais e que correspondem, em verdade, ao despertar total da sua alma. A cruz da redenção, instalada e percebida por um número crescente de seres humanos atualmente, permite revelar a vibração da alma, instalada em meio ao od/er e aos 7 pontos de vibração. A vibração do espírito se instala, ela, entre a L e er, resultante da ação er/er e a L/L, permitindo-lhes manifestar o espírito em vocês. Existe também, em meio a uma pequena coroa do ponto er da cabeça, alguns pontos de vibração podendo, aí também, serem identificados e percebidos por alguns de vocês. Pergunta. É possível participar de uma ação na justiça, permanecendo na unidade? Bem-amada, cabe a você senti-lo. Se o seu coração parar de vibrar a ideia de levar uma ação, como você a nomeia, na justiça, então, obviamente, você não poderá manter a sua unidade, agindo desta forma, em meio à dualidade. O melhor marcador é então a vibração do coração. Agora, a partir do momento em que vocês estiverem estabelecidos, de maneira suficientemente longa, na sua própria unidade, tudo se aplica a fim de contribuir para manter e estabelecer, com solidez, a sua unidade.
Assim, portanto, o ser na unidade não precisa agir no exterior porque ele pede ao universo e à luz para manifestar, para ele, o que é bom. Isso não é a mesma coisa que empreender uma reação referente a uma ação, seja ela qual for, sendo conduzida, levando-os, sistematicamente, à ação e reação. Hoje, mais do que nunca, nesses tempos ultra-reduzidos que vocês são levados a viver, ainda uma vez, cabe a vocês definir o que vocês querem fazer e ser. Pergunta: eu sinto o meu corpo como uma lâmpada contendo um fogo muito potente. Por quê? Bem-amada, o processo de despertar ou de retorno à unidade acompanha-se, como nós falamos disso muito longamente, de uma série de manifestações, desde as vibrações até o fogo. Estes são os sintomas do acesso a outros estados da consciência. A vibração do supramental, a vibração da luz, que se aglutina em suas estruturas, procura plenamente esse tipo de percepção e de sensações. Dessa forma, então, isso contribui para permitir estabelecer-se na graça. Eu especifico, entretanto, que aquele que se estabelece, apenas por um momento, na graça, não pode duvidar, em nenhum momento, nem mesmo perguntar sobre o que é vivenciado. Há uma capacidade, ao espírito, para reconhecer o espírito, bem além da análise da personalidade, bem além das percepções vivenciadas, bem além das vibrações vivenciadas. Então, é claro, segundo a coloração da personalidade e da alma, previamente à manifestação do espírito, alguns vão falar de um fogo devorador, outros vão falar de uma dissolução, outros, enfim, vão falar de um estado de paz absoluta. O conjunto dessas descrições é apenas uma coloração da experiência que é, de fato, finalmente, a mesma. Entretanto, não convém, tampouco, identificar-se com algo que acontece, mas, sim, tornar-se, si mesmo, além da identificação, isso e todo o resto. O despertar total à unidade e a vivência da unidade são, efetivamente, no que poderia ser o mais próximo, um mecanismo de dissolução da personalidade, bem conhecido e descrito, por exemplo, nos Yoga Sutras ou em textos orientais perfeitamente bem documentados, pois aqueles que os descreveram vivenciaram esses estados. É o mesmo estado existindo em todos os países do mundo, em todos os universos. A partir do momento em que for restabelecida a conexão com a unidade, esse famoso switch da consciência que, para alguns, ainda não foi desencadeado, podendo sê-lo, então, pelo choque da humanidade que vocês estão prestes a viver, poderá então se revelar naquele momento. É a irrupção do supramental em meio à sua consciência, fazendo-os alcançar a sua própria supraconsciência, fazendo-os perceber a realidade, ou seja, que vocês não estão mais limitados a esse corpo, que vocês não estão mais limitados à ilusão do que vocês são, mas à verdade do que vocês são, e o que vocês são, é a fonte, é é o conjunto dos possíveis, o conjunto dos criados, o conjunto dos universos e o conjunto das dimensões. Quando nós lhes dissemos que nós estamos em vocês, essa é a estrita verdade. Apenas a projeção da sua consciência limitada que os faz crer e perceber que isso é falso. Quando vocês alcançam os domínios da graça, todas as separações e todos os limites se acabam. A passagem do limitado ao ilimitado pode se expressar, para alguns, por uma sensação de dissolução, para outros, por um fogo devorador, para outros, ainda, como a instalação em uma paz. Isso será apenas a tradução, se vocês preferirem, a interface, entre o ilimitado e o limitado, que é o lugar onde se coloca a sua consciência, naqueles momentos, porque, se você se colocar diretamente em meio ao ilimitado, integralmente, o seu corpo não tem mais razão de ser e você desaparece em Mahasamadhi. Pergunta: ter uma visão turva após ter ativado Cruz da Redenção e o canal de cristal pode estar associado à ativação do 12º corpo. Bem-amada, com exceção, é claro, de um problema de ordem médica referente à visão, a ativação do circuito AL/L e do 12º corpo virá sobrepor, no nível dos seus olhos, a visão do coração dando-lhes, com os olhos abertos, a capacidade para ver além da ilusão deste mundo.
Alguns de vocês começam a perceber as luzes vibrais e também as presenças existentes em meio a outras dimensões, o que não era absolutamente possível há ainda 3 anos. Dessa maneira, então, os fenômenos de percepções visuais, ocorrendo com os olhos fechados, assim como os mecanismos chamados de aparições, são apenas ilusões. Hoje, pelo fato da ativação da segunda lâmpada ou 12º corpo, pelo fato do estabelecimento dessas novas conexões, é restituída, para alguns de vocês, a capacidade para ver realmente o que está além da ilusão. Pergunta: quando se tem a visão, além de um rosto, de outros elementos, com os olhos abertos? Então, isso corresponde, efetivamente, à ativação dos novos circuitos. Alguns de vocês, já desde 1 ano, são capazes de perceber, ao olhar para uma pessoa, de ver além da aparência da forma e de ver, por exemplo, o que é denominado as linhagens. Então, sobrepõe-se, com os olhos abertos, uma série de elementos nada mais tendo a ver com o que se é deixado ver habitualmente. De maneira geral, o que se é deixado ver, naqueles momentos, não é necessariamente destinado a ser voltado para o outro, mas é, mais, um mecanismo de percepção que se desenvolve em vocês. A melhor atitude é acolher isso como uma graça, sem, no entanto, buscar nenhuma explicação, nenhuma ação específica em relação a isso. Esses são os campos de percepção novos, supramentais ou ultradimensionais, que se deixam ver para vocês. Pergunta: eu vivo, na natureza, momentos de graça que eu acho difícil de manter. Bem-amado, esses momentos de graça são destinados a incentivá-lo a estabelecer-se nesta mesma graça. Muitos de vocês, vivendo o despertar, passam o seu tempo indo, ainda, de um estado a outro. Cabe a vocês definir o que deve ser, aí também, a sua vida. Se a graça se mantiver na natureza, então permaneça na natureza e esqueça o que era o seu cotidiano. Cabe a você, aí também, saber o que você quer ser e qual é o seu propósito. Se há circunstâncias onde a graça se estabelece, então por que retornar às circunstâncias onde a graça não está mais? Não há obrigação para a graça. Abandonar-se à luz é viver a graça permanentemente, é não mais duvidar que a graça seja abundância e perfeição, é aceitar que a sua própria vida, na integração da luz, estabelece-se em meio a esta graça, permanentemente, onde tudo é evidência, onde tudo é facilidade, onde tudo é simplicidade. Você próprio define, através da sua pergunta, as circunstâncias onde existe a graça e as circunstâncias onde não existe a graça. Então, cabe a você definir o que você quer privilegiar, o que você quer ser. Pergunta: eu tenho obrigações que me forçam a recair em outras energias. Bem-amado, a partir do momento em que você estiver estabelecido na graça, a longo prazo, por tempo suficientemente longo, você não poderá mais recair. O fato de recair significa que você não está estabilizado e estabelecido, de maneira definitiva, na graça. A experiência não é o estado. O estado de graça se instala, de forma permanente, quando a graça os preenche, o que é muito lógico. Agora, viver esses mecanismos de passagem de um estado a outro, destina-se justamente a mostrá-los o que é a unidade e o que ela não é. O que é chamado de obrigação, que isso seja nutrir-se, que isso seja trabalhar, que isso seja a sociedade, o social, são, lembrem-se, em última análise, ilusões. Se vocês derem peso às suas próprias ilusões, vocês saem do estado de graça. Se vocês se mantiverem na graça, seja qual for a verdade da ilusão que vocês perceberem, vocês poderão então manter a graça, continuando uma atividade na ilusão. Algumas atividades, entretanto, não serão compatíveis com sua graça. Então, a mesma questão voltará incansavelmente. O que vocês querem ser? Com isso que vocês são chamados, uns e outros, a serem confrontados, cada vez mais. Pergunta: nos meus espaços de paz, há traços do mental. É a personalidade. Bem-amada, do que isso poderia relevar? O mental pertence, de maneira inabalável, à personalidade. Não pode existir do mental questionamento, em meio ao supramental. Pergunta:
Os espaços de paz estão ligados, de maneira exclusiva, a um silêncio mental absoluto. Bem-amada, a partir do momento em que a graça é vivida, o mental não pode mais existir. A própria denominação que deu bem-amado João, quando ele foi Sri Aurobindo, corresponde, integralmente, a isso. Quando você está no mental, você não pode estar no supramental. E quando você está no supramental, o mental não pode existir, a emoção tampouco, aliás. Pergunta: por que na minha vida material continuam a se manifestar elementos duais, se eu escolhi ser? Bem-amada, eu entendi a sua pergunta. Eles apenas refletem a sua agitação mental porque, a partir do momento em que um fator exterior vier confrontá-los com a sua unidade, significa que, naquele momento, o princípio de ressonância está se manifestando. O ser que está estabelecido, completamente, em meio à sua unidade e à sua graça, não pode ser perturbado de forma alguma, seja pelo que for, nem pelo seu próprio mental, nem pela intervenção intempestiva, seja do que for. Se houver intrusão, significa que não há unidade. A graça, quando ela se estabelece, de maneira definitiva, não pode mais ser alterada por nada vindo da ilusão deste mundo. Cristo, Buda e tantos seres despertos que se sucederam no transcorrer dos séculos desta humanidade, deram a prova e a evidência disso a vocês. Pergunta: quando se vive tais experiências, a solução é abandonar o problema à luz e não agir na 3D. Totalmente, porque é assim que se pode verificar o seu próprio abandono à luz. Enquanto existir uma vontade de ação condicionada pela personalidade, então, em meio a uma reação ao que lhe parece injusto ou justo, você não pode viver na unidade. Somente a luz, a partir do momento em que você estiver estabelecido na graça, pode retirar o espinho da sua testa ou do seu pé. Mas enquanto você mesmo retirar o espinho do seu pé ou da sua testa, é a personalidade que está atuando. Viver na unidade e na graça permite a instalação de condições globais de manutenção da sua própria graça. Se tiver irrompido em meio à consciência unificada, uma série de elementos contrários a esta consciência unificada, isso é simplesmente porque ela não está unificada completamente. A graça lhes permite viver a sua dimensão de sementes de estrelas, por intermédio do fogo do coração e do espírito, nesta dimensão. Se vocês viverem isso, nada, absolutamente nada, pode vir do exterior ou do interior de vocês, porque tudo isso é ilusão em relação à sua própria graça. Pergunta: eu sinto, ao mesmo tempo, uma atração e um grande medo da luz. Bem-amada, onde nasce o medo? O medo nasce no nível da personalidade, ele é parte permanente. Dessa forma então, enquanto você estiver si mesma identificada com seu medo, isso significa que você considera que o medo é uma manifestação de si mesma e então, este medo é inscrito na sua personalidade. Não há qualquer meio de combater o medo porque, combater o medo, reforça o medo. Jamais há possibilidade de superar o medo pela sua mestria ou pelo seu controle. Isso é possível em meio à personalidade, mas, então, ele será substituído por outro medo. A transcendência do medo é, agora, não mais ser identificado com os seus medos porque, efetivamente, no seu ser verídico, vocês absolutamente não são este medo. O fato então de se sentir incomodada, você mesma, pelo seu próprio medo, afirma, de maneira formal, que você está identifica com ele e o que se identifica com ele, sempre, é a personalidade. A transcendência do medo já está associada, primeiramente, à não identificação com este medo. Eu os remeto, assim, ao que lhes falou Sri Aurobindo sobre o choque da humanidade, porque tudo ali está, Isso corresponde à revelação da luz, em meio à humanidade, à irrupção do desconhecido em meio ao conhecido. Pergunta: é possível, como Metatron propôs, pedir a graça para estar na unidade, aqui e agora? Bem-amado, hoje, não é questão de pedir a graça, já que a graça é o que vocês são. Instalar a graça, tal como fez o arcanjo Metatron, solicitando a vocês para pedirem graça, e, bem além das palavras que você pronuncia, o fato de se identificar com a graça.
A vibração será sempre superior às palavras e, enquanto você permanecer nas palavras sem penetrar no espírito, você ficará dependente das palavras e não poderá alcançar a graça. Transcender a palavra é ir para a essência da palavra, bem além da vibração da própria palavra, mas do que era subentendido e não subentendido, da sua vibração, do arcanjo Metatron. Hoje, o momento não é mais como nos antigos tempos, porque, se tivéssemos que contar o número de vidas e o número de consciências tendo pedido a graça e jamais tendo obtido, nós seríamos muito catastróficos. A graça não é algo que se decrete do interior ou do exterior. Ela pode ser pedida, mas, se você pedir uma graça no exterior, então você não está mais na graça. Na própria proposição, a privação e, segundo o princípio de atração, manifesta-se a você o que é a privação e não a plenitude. Há, neste nível, uma mudança radical de percepção, mesmo em meio ao mental, devendo levá-los além da palavra, além da vibração da palavra, para penetrar na essência, a fim de vivê-la diretamente no coração. Isso irá permitir silenciar o filtro do mental que obscurece totalmente a penetração da luz. Da mesma maneira que você pode recorrer a Cristo, se você chamá-lo, significa que você não realizou o seu Cristo interior e que existe, então, uma distância entre uma crença e a verdade do que você vive. Tudo já está presente em vocês. Todos os despertos da Terra, seja qual for a sua origem, já lhes disseram isso. Eles o vivenciaram em momentos em que era muito mais difícil viver a luz do que hoje. Hoje, ser, é superar todas essas perguntas, é estabelecer-se na sua própria graça, pois não existe qualquer graça exterior, exceto a sua. Pergunta: para ir no sentido da graça e da unidade, basta simplesmente afirmar que a luz seja. Afirmar não é viver. Afirmar que a luz seja é uma injunção, isso não é um estado de ser. Que a luz seja sim, mas na condição de que ela o seja realmente. Entretanto, para a condição ser inteiramente estabelecida, é preciso que vocês aceitem abandonar-se à luz. Eu já falei, em muitas ocasiões, deste abandono à luz, porque é realmente o elemento motor da sua própria unidade. Enquanto vocês se colocarem a questão da graça, enquanto vocês afirmarem que a luz seja, enquanto vocês pedirem alguma coisa, vocês não são. Hoje, as características do afluxo da luz, da revelação e do desvendamento da luz, são tão intensas que, se vocês chegarem a interromper a totalidade do ser exterior, em meio à personalidade, instantaneamente, vocês tornar-se-ão a graça. Quando vocês aceitarem isso, então, sim, que a luz seja. Antes mesmo que esta frase seja pronunciada, a luz é. Vocês instalam isso no presente e não em uma injunção. Pergunta: nos tempos que vêm, qual é a melhor maneira de servir enquanto faróis de luz? Bem-amada, a partir do momento em que você realizar a sua unidade, onde você estiver no mundo, na sua cama como no alto de uma montanha, isso não muda nada. Somente a ilusão da personalidade quer fazê-la crer que há necessidade de servir no mundo, ou que há necessidade de se colocar em uma cama, ou que há necessidade de ir ao alto de uma montanha. Porque, quando você alcança a sua própria unidade, naquele momento, você irradia. E lembre-se de que, naquele momento, a luz transpassa você e você se torna transparente à luz. A inteligência da luz é certamente o elemento mais importante, que é totalmente independente de qualquer vontade ou de qualquer desejo de servir. Servir, como disse o grande comandante, é irradiar, nada mais nada menos. Pergunta: a irradiação de um indivíduo não é mais potente quando ele está em ressonância vibratória em um grupo? Bem-amada, o próprio Cristo disse: quando vocês estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês. Então, torna-se evidente que, se vocês se reunirem, com a mesma atenção, com a mesma intenção, a mesma ética, a mesma integridade, a sua irradiação, efetivamente, pode lhes parecer muito mais potente e muito mais importante. Mas, eu lhes garanto que o ser tendo realizado, integralmente, a sua unidade, e quis decidisse se enfiar no fundo de uma gruta, teria a mesma potência de irradiação que esses seres reunidos.
A percepção, bem real, da amplificação energética ou de consciências existindo no grupo, é real, mas vocês podem realizar exatamente a mesma coisa sozinhos. Alguns seres, hoje, são levados a ficarem sozinhos, outros seres são levados a se agruparem. Cada um é diferente. Pergunta: nesta qualidade de irradiação, a intenção de doação do coração é fundamental? Bem-amada, qual intenção? Porque, quando o coração irradia, significa que você, previamente, manifestou a intenção. Mas, se a irradiação do coração já estiver aí, manifestar uma intenção é um ato de vontade. Assim, a intenção, a atenção, a ética e a integridade, os seus 4 pilares que permitem irradiar e manifestar o amor e a fusão do coração, são anteriores e não consecutivos. Dessa maneira, então, quando o coração irradia, não há nenhuma necessidade da sua personalidade, do seu desejo ou da sua intenção, porque, assim que houver uma vontade pessoal, naquele momento, a irradiação enfraquece. Ser é ultrapassar a intenção. A intenção, ainda uma vez, é anterior, mas, assim que vocês estiverem centrados em meio à sua cruz da redenção, não há mais intenção para manifestar, já que ela faz parte, até mesmo, da sua irradiação. Assim, portanto, no que você exprime, isso poderia significar que a própria personalidade é capaz de decidir o que ela faz com a sua própria luz. Não é assim que isso funciona. Pergunta: eu vejo luzes de uma grande doçura e de uma grande beleza que se apresentam na natureza. Isso tem relação com a graça. Isso tem relação, sobretudo, com a luz que se verte sobre a terra. Alguns seres podem vivê-la e vê-la, sem, no entanto, penetrar na sua própria graça, integralmente. Agora, se você perceber a luz que desce com grande graça em você, então, você é a graça. Pergunta: o contato com a graça pode fazer surgir a emoção? Logo em um primeiro contato, sim, quando o estado emocional ainda está suficientemente presente e não está suficientemente pacificado. Mas, isso resulta do primeiro contato e absolutamente não em contatos posteriores. A graça não é uma emoção. Se a emoção se manifestar, durante esses momentos de graça, isso faz parte de um mecanismo aparentando o que eu poderia chamar de fenômenos de histeria, que é muito frequente nos grupos que trabalham no emocional e que os fazem crer que vocês estão na graça. A alegria de que lhes falamos, todo o tempo, mesmo se ela se manifestar pelo riso, não é o prazer e não é uma exaltação. Isso não é realmente a mesma coisa. Pergunta: quando sentimos o ego despontar, como nos centrar novamente no coração? Somente o ego vê o ego. A partir do momento em que você transcendeu pela graça, o ego desaparece por si só. Você não pode se servir do seu próprio ego para transcender o ego. Todo o paradoxo está nesse nível. Isso diz respeito também mais à sua vida social do que à vida mais espiritual e às buscas espirituais, que são apenas ilusões levando sistematicamente ao seu próprio ego. Transcender o ego é abandonar-se à luz. Não há outra possibilidade. Não existe nenhuma, exceto esta. Existem chaves que são pré-requisitos, indispensáveis. Humildade, simplicidade, os 4 pilares. Foi dito por vários despertos. Viver a graça é a dissolução do ego, mas não se pode dissolver o ego com qualquer vontade do ego. É a passagem de um estado a outro, mas não se pode pretender ao coração estabelecendo-se em meio à personalidade. Assim, como você diz, centrar-se novamente ou, mais precisamente entrar em si, transcender o ego, pode apenas ser feito pelo abandono e pela aceitação. Não pode existir técnica exterior mesmo se, efetivamente, por exemplo, como neste espaço, existirem ligações, vibrações, pessoas propícias, mas o passo final, apenas vocês que realizam e ninguém mais. E esse último passo não pode ser dado por qualquer técnica. São vocês e vocês mesmos, além do ego, que atravessam a porta. Pergunta: praticar, de maneira vibratória, com as mãos, a ativação dos pontos da cruz da redenção, pode permitir assentar-se de maneira permanente nos 4 pilares?
Sim, mas isso não vai abrir o coração, mas irá instalar as condições prévias suficientes para que você próprio se estabeleça no seu próprio coração. Pergunta: ativando os circuitos ER/EL/L, a ativação do coração? Mas, a ativação deste circuito, como lhes foi dado por um amigo, 2, corresponde, justamente, ao momento em que vocês estão no coração e é naquele momento que se instala esse circuito. Não antes. A maior parte dos seres, já tendo vivenciado a coroa radiante do coração, o fogo do coração, percebe, naturalmente, esses circuitos. Eles são a tradução do despertar do coração e da elevação do coração. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Bem-amados filhos da luz e bem-amados filhos da lei do comunguemos juntos. Eu lhes digo até breve. Mensagem atemporal.